Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz. Vamos dar início à nossa meditação de hoje. Hoje está um dia bem frio, mas se aqueça aí com o seu casaco e eu te convido agora a começar a aquecer o seu coração, começar a aquecer a sua mente, o seu espírito, para que juntos possamos meditar na palavra do Senhor, dando aí continuidade ao livro de Êxodo, capítulo 2. Vamos ler juntos nessa manhã, em nome de Jesus. Diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou-a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te cries a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser chamado filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: Quem te pôs por príncipe é juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, estes lhe perguntou: Por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde ele está? Disse às filhas: Por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: Sou peregrino em terra estranha. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Nós percebemos aqui que no capítulo 1 de Êxodo nós falávamos sobre o decreto de Faraó para que as parteiras matassem todos os meninos, porque o povo de Israel estava ficando muito numeroso e ele temia que aquele povo tomasse o seu reinado. Porém, as parteiras, elas temeram a Deus e não mataram os meninos que eram nascidos, com a justificativa de que as mulheres
de Israel eram mulheres fortes. Então, quando as parteiras chegavam até o lugar do parto, as mulheres já haviam dado à luz às crianças. E por conta disso, nós vimos que Deus abençoou aquelas mulheres, aquelas parteiras, dando-lhes famílias. E aí nós percebemos que nesse período teve um casamento da própria tribo de Levi, ou seja, entre os levitas. Ali se apaixonou o pai e a mãe de Moisés, onde conceberam e deram à luz a um menino lindo. Porém, aquela mulher, ela escondeu aquele bebê por 3 meses. E aí a gente começa a se perguntar, como é que se esconde um bebê de 3 meses? Porque bebê chora, reclama quando está com fome, mas nós podemos perceber que aquela mulher, ela foi uma mãe diligente. Aqui a palavra vai dizer que aquela mulher se chamava Joquebede. A mãe de Moisés, ela se chamava Joquebede. Aqui no versículo 1 vai falar que foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi, ou seja, eles eram descendentes. O marido de Joquebede, ele pertencia também à tribo de Levi, ou seja, Moisés já nasceu ali numa família de levita, de adoradores do Senhor. E aí nós podemos perceber que Joquebede, ela estava ali com um problemão, porque como é que ela ia continuar escondendo aquele menino? Aqui vai falar na Bíblia que ela já tinha uma menina, tanto que essa menina foi a enviada de Deus ali para poder ir até a filha de Faraó para dizer que aquela criança poderia ser amamentada por uma mulher do povo de Hebreu, que era sua mãe, a mãe do próprio bebê. Então nós percebemos aqui, eu quero falar com você sobre a maternidade. Hoje eu queria falar com você sobre a maternidade. Por quê? Porque aqui vai dizer que aquela mulher, ela instruiu, nós podemos entender que aquela mulher, ela instruiu a sua filha. Então ali naquele lar havia instrução, porque aquela menina, ela acompanhou o seu irmão junto ao rio. E aqui alguns estudiosos vão falar que o rio Nilo, ele tinha muitos crocodilos. Então, porém, aquela mulher, e o decreto do rei era que as crianças fossem lançadas ao rio para serem comidas pelos crocodilos. Porém, aquela mulher, ela coloca assim o seu filho no Nilo, mas ela prepara todo aquele cesto. Ela faz uma preparação diferente ali para afastar aqueles crocodilos do seu filho. E a sua filha, ela acompanha o seu irmão, e quando ela chega na presença, quando ela observa que seu irmão chega até a presença daquela princesa, da filha de Faraó, ela então se apresenta, e ali começa-se uma história na vida de Faraó, na vida de Moisés, onde ele é criado ali entre o rei. O que eu quero te falar é que eu e você, como mãe, nós temos que cuidar dos nossos filhos, temos que zelar pelo bem-estar dos nossos filhos. Nós temos visto muitas mulheres que são mães e abandonam seus filhos. Você, mulher de Deus, que concebeu, que deu à luz a um filho, você é uma mulher abençoada. Deus te abençoou a sua madre para que você fosse fecunda e tivesse filhos. Então, o desafio de hoje é que eu e você possamos abençoar os nossos filhos e cuidar, zelar pela vida deles. Amém? Nós vamos falar também aqui que aquela criança, ela levou o seu irmão para que a mãe pudesse amamentar. A amamentação, ela é muito importante na vida dos pequeninos. Nós sabemos que pela lei nós temos que amamentar os filhos, o ideal é que amamentemos até os 6 meses, né? Até os 2 anos, porque tem uma nutrição especial, ou seja, Deus já proveu todas as coisas para as crianças, para os pequenos, para que tivesse o seu próprio alimento ali sendo gerado pelo próprio leite materno. Então que o desafio de hoje
para mim, para você, seja você que tenha filhos grandes, ou eu que tenho filhos pequenos, ou você que tenha bebezinhos ainda, que o desafio seja cuidarmos dos nossos filhos. Você que é mãe espiritual, que você também possa cuidar dos seus filhos espirituais. Compartilhe essa mensagem serve para alimento espiritual para os seus filhos espirituais. Que eu e você possamos cuidar dos nossos filhos, dos filhos que Deus confiou a nós. Amém? Assim como aquela mulher chamada Joquebede, ela foi uma mãe diligente, que eu e você possamos também usar de exemplo essa mulher chamada Joquebede para cuidar dos nossos filhos. Amém? Com intercessão, com oração, com alimentação adequada, né? Cuidando ajudando os nossos filhos nas lições de casa, da escola, mas que nós possamos fazer o nosso papel de mãe. Amém? Não passar para terceiros, mas que eu e você possamos ter esse papel tão abençoador de cuidar dos nossos filhos. Que Deus te abençoe e tenha um dia abençoado. Amém? Fique com Deus. Shalom, shalom.